Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast do Corredor Ecológico. Eu sou o João, Carol está aqui também. Salve, Carol. E hoje a gente vai falar de um assunto que está totalmente em alta e de importância global. Não poderíamos chamar uma pessoa menos especial, né? Principalmente para nós aqui como amigos e pessoas que trabalham no Corredor Ecológico. É um PhD em Ciências do Sistema Terrestre, Mudanças Climáticas e Desastres. E que se eu for ler todo o histórico dele, a biografia dele, eu que sou gago, a gente vai ficar um tempo aqui falando. Então eu vou deixar que ele fale quem que é, ele se apresente, conte um pouco do histórico dele. Estamos aqui então com o Pedro Camarinha. Olá a todos. Bom dia, João. Bom dia, Carol. Obrigado pelo convite. Falar sobre esse tema, né, de importância global. Não é um trocadilho, né? Falar sobre mudanças climáticas, aquecimento global. É um tema realmente muito importante, se não um dos mais importantes, ou mais importante aí da nossa geração, né, da atualidade. Bom, sou Pedro Camarinha, sou engenheiro civil de formação, mas fui mudando minha área de atuação durante a carreira acadêmica, de modo que no doutorado eu fui para a área de ciências do sistema terrestre, com foco em mudanças climáticas e desastres, né? E de lá para cá eu tenho realizado estudos e pesquisas voltado à área de mudanças climáticas, entendendo como que, né, essas mudanças têm acontecido e como elas impactam nos diferentes sistemas, sobretudo buscando entender como que a agenda de adaptação às mudanças climáticas pode ser implementada tanto no nível nacional quanto no nível municipal. Tenho algumas experiências nessa área. E também trabalho para o Ministério de Ciência e Tecnologia, sou servidor do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres. Então acompanho no dia a dia realmente essa questão dos impactos da mudança do clima, dessa interação de clima, sociedades, as nossas atividades. E lembrando que, né, o meu contato com o Corredores vem de longa data. Na época de mestrado, na época que eu fazia lá na Unesp, mestrado em Engenharia Civil e Ambiental, eu fui convidado para participar dos primeiros estudos ali que o Corredores realizou aqui no Vale do Paraíba, junto com a Carol, junto com a Mari. Então, eu tive a honra de participar desse início, de acompanhar como que o Corredores se desenvolveu, e de lá para cá venho acompanhando as atividades e hoje participo também como conselheiro aqui do Corredor. Então é muito bom estar podendo falar desses assuntos todos com vocês. Nessa época lá atrás você chegou a trabalhar pro Corredor ou não? Eu cheguei a gente teve como se fosse uma bolsa de iniciação científica, se eu posso assim dizer, em algumas atividades para a gente mapear os fragmentos aqui do vale, fazer as linhas de conectividade, né? Uhum. E em seguida, logo depois, quando o programa de pagamento por serviços ambientais lá em Guará estava sendo estudado, eu fui chamado para fazer uma consultoria a respeito do diagnóstico, prognóstico da bacia, uma análise econômica, ambiental, assim, para a bacia do Ribeirão Guaratinguetá. Então eu cheguei a trabalhar ali como consultor, fazendo esse preâmbulo, e também uma vez, se eu não me engano, fazendo um diagnóstico, um prognóstico para as ações de plantio. Eu cheguei a fazer isso lá no começo do meu doutorado, para ajudar o direcionamento das ações de plantio do Corredores. E mais recentemente me ajudou absurdamente na mestrado, né? Sim, nessa missão aí. Não, mas aí não que inicialmente começou, né? A ideia do mestrado era para fazer, né, atualização dos corredores, a gente mudou depois. Né? Mas aí não é trabalho, aí eu te dei trabalho, né? Isso é real. Mas é prazeroso nesses casos. Cara, eu acho que pra gente entrar na temática que a gente tá aqui para trocar ideia, né, de mudanças climáticas, acho que todo mundo já ouviu falar um pouco, conhece. Nada melhor do que alguém que entende de fato falar o que são as mudanças climáticas, né, de fato. Bom, realmente é um tema que está muito em alta. Todo mundo já se deparou com esse tema em algum momento. Muita gente entende esse termo de forma equivocada. Então realmente é bom a gente esclarecer do que nós estamos falando aqui, porque toda a conversa vai ser pautada nessa direção, né? Para falar de mudança climática, a gente vai ter que definir o que é clima primeiro, né? Eu vou ser bem breve,
Tem uma definição que tecnicamente eu não gosto muito, mas ela é bastante ilustrativa, que diz assim, né, que clima é aquilo que a gente espera e tempo é o que acontece de fato. Muita gente confunde tempo e clima. Sim. Então hoje está ensolarado, né, seco, não deve chover hoje, isso aqui é o tempo. Mas o clima de hoje aqui para São José dos Campos, né, historicamente falando, estatisticamente falando, não deveria ser algo desse tipo, né? A gente esperaria dias mais frios do que está hoje. Então, ainda que clima seja aquilo que a gente espera e tempo é o que acontece de fato, falta dizer que clima, no fim das contas, é essa sequência de tempos, né, de condições ali meteorológicas que a gente experimenta ao longo do tempo. E, de uma forma assim, prática, a ciência recomenda uma análise de 30 anos para a gente poder entender quais são as médias de temperatura numa determinada região, quais são as médias de precipitação numa determinada região, e isso ao longo do ano, por conta das estações, também muda. Então, a gente sempre conhece, para cada local do globo, quais são esses parâmetros que flutuam ao longo do tempo, ainda que exista uma média, esses parâmetros flutuam por conta do que a gente chama de variabilidade natural do clima. Então, dito isso, o que é o clima, né, que são esses padrões conhecidos ao longo do tempo, as mudanças climáticas ela vem como um fator externo, no caso, não é natural, a gente já vai falar sobre isso, que perturba essas condições que são normais. Então, eventualmente, nós temos eventos que puxam para uma anomalia, algo fora do normal. Do que seria esperado. Do que seria esperado, como, por exemplo, hoje que nós estamos passando por aqui na região do Vale do Paraíba e boa parte aqui do Sudeste, que é uma anomalia de calor, né? Pode ser configurado como uma onda de calor em pleno inverno, o que não é nada comum. Então, esse tipo de evento, tornando-se mais frequente, ele vai mudando aquela estatística, né? Aquelas médias que nós conhecíamos no passado. Então, essas são as mudanças do clima. Muitas pessoas acham que essas mudanças são só os eventos extremos, né? Normalmente, as pessoas tendem a achar que mudança do clima é aquilo que acontece, por exemplo, como o caso de São Sebastião. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco, mas aquilo por si só não é uma mudança do clima. Aquilo pode ser a manifestação de uma intensificação de eventos extremos, mas de fato, o que é a mudança de clima é algo mais duradouro. Que Como você falou, o clima é 30 anos ali, né? Que muitas o tempo vezes é uma coisa mais... a nossa percepção enquanto indivíduo, enquanto seres humanos, sequer permite que a gente consiga avaliar essas sutis mudanças nesses padrões. Mudar 1 grau na média parece pouco, mas é muito, porque é na média. Então, nem todos os lugares vão ter esse mesmo aumento e nem sempre ao mesmo tempo. Então, é sempre algo que a gente tem que olhar mais assim, estatisticamente, no longo prazo, que se manifesta normalmente em eventos pontuais que vão perturbando tudo isso. E aí a pergunta que fica né? O que faz essas mudanças acontecerem? O que está causando, o que está contribuindo, né? Exato. E esse é o grande ponto, né? Não é algo natural. É algo que realmente está sendo influenciado pelas ações do homem, sobretudo 2 delas. Emissões de gases de efeito estufa, né? Principalmente o CO2, mas não somente o CO2, temos outros gases como o metano, e as mudanças do uso e cobertura do solo. Basicamente, uma das mais danosas é a supressão de mata nativa, porque a mata é um sumidouro de carbono, né? Então, quando você tem isso ali na forma de floresta, por exemplo, esse carbono não está na atmosfera, ele está na biota mesmo ali, enquanto que se você arranca isso de certa forma, esse carbono ele volta para a atmosfera, que somado a essas outras emissões, principalmente de combustíveis fósseis, muda a química da atmosfera. E ao mudar a química da atmosfera, você altera o que a gente chama de balanço de radiação que vem do Sol, né? O Sol ele praticamente emite uma quantidade de energia constante aí nos últimos séculos. Não é constante se a gente olhar para milhares, centenas de milhares de anos, mas nos últimos séculos isso é basicamente constante. E a gente sabe o quanto de energia entra e o quanto normalmente deveria sair. A questão é que mudando essa química da atmosfera, essa quantidade de radiação que deveria sair, ela fica presa na baixa atmosfera, aquecendo a atmosfera, trazendo mais energia para esse sistema. E isso é o que faz com que essas mudanças aconteçam. Você está colocando mais energia, que se manifesta através de calor, e por conta de uma lei física, chamada Lei de Clausius-Capérium, diz que quanto maior for a temperatura na atmosfera, maior também é a quantidade de vapor de água que a atmosfera pode reter. E o vapor de água é o pior dos gases de efeito estufa, isso pouca gente sabe.
Então você retroalimenta o sistema, você permite que mais umidade fique na atmosfera, o que faz com que mais calor também fique na baixa atmosfera. E mais calor, mais umidade, mais calor, vira É um feedback positivo que se retroalimenta, né? E lembrando que essa umidade ela tem que vir de algum lugar. E aqui a gente já começa a falar, né, dos efeitos. Se essa umidade está na atmosfera, ela não está nos corpos hídricos. A evaporação está se tornando maior. Normalmente ela se condensa também mais focadamente, mais pontualmente em alguns locais, causando eventos mais extremos de chuva. Então é por conta dessa alteração do balanço de energia na baixa atmosfera que todas essas mudanças acontecem ao longo do tempo e os impactos também. Então, nessa sua fala já fica óbvio que contribuição humana é certeira, né? Para quem ainda tem dúvida disso nessa temática de mudanças climáticas. Sim. Né? Vamos falar só um pouquinho sobre isso, porque a gente combate, né, o negacionismo sobre essa temática. É importante mencionar. Hoje, pela ciência, não há qualquer dúvida sobre a influência do homem na mudança do clima, por conta desse mecanismo de alteração da química atmosférica. Não existe mais dúvida. Até existiam algumas brechas alguns anos atrás, mas elas foram todas estudadas, publicadas, avaliadas por pares, né? Sem viés ideológico nessa história. A ciência não trabalha com esses vieses e a gente comprova por diversas formas com que o homem tem alterado nessa dinâmica toda que eu mencionei. E aí muita gente fala, mas como é que vocês sabem, né? Milhares de anos atrás, milhões de anos, esses ciclos acontecem e é natural. A gente consegue avaliar tudo isso. Existem mecanismos, principalmente olhando para testemunhos de gelo do Ártico, assim, que pegam aquela neve, né, que foi depositada ao longo de milhares e milhares de anos de épocas glaciais. A gente pega esses testemunhos que tem essas camadas e avalia, né, as bolhas de ar que tem ali dentro, e você tem dicas, você tem ali vestígios, indicadores de como era a atmosfera naquela época, e você consegue relacionar isso com alguns parâmetros como temperatura. Então a gente consegue plotar isso ao longo dos últimos 800 mil anos, por exemplo, e você vê que realmente tem ciclos. Só que esses ciclos têm um topo, né, e tem uma base de concentração desses gases e, consequentemente, das temperaturas relacionadas. E a gente está muito acima desse topo, né? Hoje, acima de 400 partículas por milhão de CO2 equivalente à atmosfera é algo que não foi observado ao longo dos últimos 800 mil anos. Isso traz uma resposta, né, de aumento de temperatura que também nunca foi observado nessa escala de tempo que nós estamos, de poucas décadas, né, no máximo de um século. Então, de fato, existem ciclos que são naturais, que vêm por conta de fatores astronômicos, são chamados os ciclos de Milankovitch, tem a ver com a órbita da Terra mudar, o eixo de rotação da Terra. Mas isso acontece numa outra escala de tempo. E mesmo que fosse isso acontecendo, a gente sabe... A gente teria outros indicadores. Indicadores, mas não é o caso. Então a gente está fazendo uma alteração que poderia ser de milhares, centenas de milhares, dezenas de milhares de anos, um período muito curto, inclusive mais intensa, porque ela é acima daquilo que o natural poderia trazer. Então essa questão da intensidade, sobretudo da tempestividade dessas mudanças, é importante porque muita gente fala, não, mas o planeta vai sobreviver, a vida vai sobreviver. De fato, vai, porque a evolução foi se moldando a essas mudanças, só que essas mudanças elas eram mais devagar, né? Então a própria evolução das espécies tinha tempo para se adaptar muitas vezes, né? Encontrar os melhores mecanismos, e agora não necessariamente. Então, provavelmente muitas espécies podem ser extintas. Nós, enquanto seres humanos, podemos ser muito impactados em uma pequena parcela só da nossa civilização que pode se adaptar em cenários mais catastróficos, né? Então, realmente é algo que precisa ser olhado com cuidado, sem negacionismo. Existem mais de 3.800 artigos que comprovam isso que eu estou falando, né? 99,9% da publicação científica nessa área. Então, já deixamos aqui desde o começo claro que não temos brecha para questionamento entrar na sobre mesa isso, aqui, né? Porque, de fato, é algo que a gente já tem sentido os efeitos, né, disso. Além de tudo, além de todas as comprovações, a gente já percebe alguns efeitos bem marcantes, né? Dessa, como você estava falando, a gente estava até falando antes aqui, né? Dessas mudanças. Eu acho que acaba sendo um pouco difícil para as pessoas, vamos dizer assim, de maneira geral, a gente está aqui falando, né? E, querendo ou não, a gente tem uma certa experiência, né? A gente
está dentro um pouco do mundo acadêmico. Então, para a gente fica fácil de ter essa noção de visão, né, dessas mudanças acontecerem e tal. Mas eu vejo que no dia a dia, para as pessoas normais, assim, né, para as pessoas né, que a gente trabalha, produtores rurais, elas acabam ficando mais claras quando você realmente tem uma percepção dessa diferença no meio. Então, um calor muito extremo, aquela onda de calor que a gente teve sem chuva em 2014, se eu não me engano. Consequentemente, teve uma crise hídrica, então as pessoas passavam ali pela rodovia e conseguiam ver o nível da água de uma represa baixar. Então, eu acho que é um pouco também difícil, né? Porque falta também eu acho que falta um pouco levar esse conhecimento para dentro da educação, para dentro das escolas, né? Para a gente trabalhar isso junto com as nossas crianças, trabalhar a percepção de paisagem e do meio, né? E, consequentemente, todas as diferenças que a gente vai tendo ao longo do tempo, né? Da gente moldar realmente as nossas crianças a terem um olhar diferente, a olharem para a paisagem como uma coisa viva, como uma coisa que faz parte, né, do todo, né? Que faz parte da gente. Ainda que a gente, enquanto indivíduo, às vezes tem essa dificuldade, né? Normalmente a natureza ela manifesta e dá sinais de que essas anomalias estão acontecendo. Como agora, por exemplo, como a gente está passando por uma onda de calor, aqui nem está tão... nós não estamos passando por uma estiagem tão severa quanto outras regiões do país, mas nesses locais a vegetação muda de cor, né? Muitas vezes as colheitas vêm em épocas erradas ou tem essas quebras de safra por essas... As árvores florescem diferentes. Muitas vezes ou demoram. Então realmente tem esses sinais que quem tem contato com isso vê, de certa forma. Às vezes não sabe explicar o mecanismo que está por detrás, né? Tem uma frase que eu gosto que é os homens aprenderam a velejar de mesmo entender a dinâmica dos ventos. O conhecimento, muitas vezes, de um produtor, ele se vê nesse sentido. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo globalmente, como isso que a gente falou aqui agora há pouco, mas ele vê no dia a dia os bioindicadores e sabe que algo está de errado. Então, de fato, esse conhecimento, principalmente focando nas crianças, para que elas tenham essa visão, essa percepção, facilita muito no diálogo e na proposição de soluções, que é o que mais importa, né? E de como que isso pode cativar ou motivar pessoas para ir nesse caminho dessas soluções. Porque o grande problema hoje de fato, não é encontrar soluções para essa problemática, seja na mitigação ou na adaptação. A gente já vai falar sobre essas duas frentes. A gente tem as soluções, o problema é como alcançá-las, e para alcançar, a gente precisa de pessoas que sejam mobilizadas e convencidas de que vale a pena, dado tudo que está por vir. Então, ninguém melhor do que as crianças, até porque é essa geração que está nascendo agora e as que vão nascer que serão aquelas mais impactadas. Os impactos já acontecem hoje, mas isso, pro final do século, pelos estudos, pelos modelos que a gente consulta, tende a ser muito pior do que agora. Então, também por isso, é muito importante a gente focar em ações de educação, de esclarecimento às crianças. Acho que entra até numa seara de valorização e de conhecimento da própria cultura, né? Da cultura local, de você trazer... A gente conversando aqui agora, eu estava lembrando da minha avó falando. A minha avó falava assim, esse ano vai... Eu não lembro exatamente, né? Porque era criança, falou assim, esse ano tá estranho, começou a cair içá antes do tempo, né? Tem gente aí que nem sabe o que é içá hoje, né? E a gente tinha, eu tô falando, morava aqui em São José, na cidade, né? Tô falando de coisa muito longe daqui, de zona rural e tal. Então, ela tinha muito essa percepção, sabe? De, nossa, a paineira tá abrindo muito cedo, né? Vamos pegar a paina logo, mas tá esquisito, ela falava. Então, ela já tinha essas percepções, isso há alguns anos atrás. É muito louco vocês falarem, porque eu fico pensando assim, na mudança da paisagem, né? Tipo, como que as mudanças climáticas tão intensas podem afetar a relação que a gente tem de
pertencimento com a paisagem, né? Então, um desastre, um evento, por exemplo, ou coisas do tipo, né, que não vão impactar diretamente no funcionamento ali da sua vida, né? Mas a paisagem alterando, essa mudança de paisagem altera também a nossa relação com a paisagem, né? E é uma coisa que pode ser de magnitudes muito menores, como pode ser de magnitudes muito maiores, né? É uma coisa a se pensar mesmo, né? Porque acho que é uma relação, né? E eu sempre falo isso, eu falo que, né, que a gente está trazendo de volta o homem, né, para essa convivência, para essa relação do meio, né, da onde ele mesmo se retirou, né, em algum momento ele falou, não, ele achou que ele era uma coisa à parte de tudo isso, né, então trazer, né, trazer ele de volta, ver que ele faz parte de todos esses ciclos, né, e trazer o conhecimento, a questão cultural, né, conhecimento dos povos tradicionais, de vários povos tradicionais, né? Então eu tenho essa relação assim com a minha avó e tal, né? E isso é assim, a gente vê que não tem como a gente não caminhar, né? Nessas questões assim separado, né? Então resgatar essa questão da cultura, trazer isso para dentro da educação e todo esse conhecimento gerado, ele, para mim, eu vejo como sendo fundamental para a nossa sobrevivência, né? Sim, é importante sermos tocados de alguma maneira e que não seja em momentos dolorosos, por exemplo, no caso de situações de eventos extremos, de você ter uma ruptura ali de uma paisagem, por exemplo, como aconteceu em São Sebastião, eu visitei semana passada. Você vê que a paisagem está toda modificada, cheia de cicatrizes, árvores, centenas de árvores arrancadas, solo exposto, vertentes alteradas. Aquela coisa que você chega e você já percebe que aconteceu alguma coisa. Você já percebe o que aconteceu. Isso pontualmente falando de um evento bem assim, pontual, localizado, mas quando você pega, por exemplo, grandes incêndios que são causados também por condições assim que favorecem os grandes incêndios, né? Você vê toda aquela região devastada, queimada, sem vida, né? Isso é doloroso e toca muito profundamente. Normalmente é assim que a gente é tocado, mas isso é o pior dos caminhos. Sim. Porque a gente tem que esperar para acontecer e apostar que vai haver um aprendizado, porque muitas vezes isso não acontece, principalmente no âmbito político. Então, se isso puder acontecer, né, essa reconexão de alguma maneira, num cenário, por exemplo, que hoje a população do Brasil é extremamente mais urbana do que era séculos atrás, vai fazer com que a gente se distancie. Então, essas questões e essa sensibilidade nossa vai diminuindo também. Sim. Então, é fundamental a gente ter contato e ter essa percepção de alguma maneira, né, de ter essa vivência, interpretação da paisagem, ter isso nos tocando para que a gente entenda o nosso papel nesse meio todo, porque a gente vive em cidades hoje, majoritariamente a população aí brasileira, mas também mundial, vive em cidades, mas isso é 1% da área de cobertura praticamente global. Se a gente fosse medir a quantidade de área urbana, né, que existe na superfície, é muito pequenininho, dado que de fato é a superfície terrestre, sobretudo sistemas que não sejam um oceano, né? Você tem biomas ali estabelecidos, você tem atividades sendo desenvolvidas ali numa escala muito maior que você, de certa forma, precisa entender e visualizar e não achar que é só essa selva de pedra que é onde a gente vive, que é algo muito maior, e normalmente essas questões todas estão enraizadas no que acontece ali na paisagem, na mudança dessa paisagem, como eu disse, a mudança do uso e cobertura do solo, sobretudo o desmatamento é uma das principais causas dessas mudanças climáticas que a gente está falando. Então, se a gente pode evitar isso, né, ou frear parte desse processo, já é de bom, já é alguma coisa. E eu acredito que esse caminho, né, do tocar, do sentir, de se conectar mais com essas culturas e ambientes é fundamental no processo. Mas, Pedro, você está falando do desmatamento, né? Então, automaticamente a gente eu aqui trabalhando com reflorestamento, já vem para o nosso lado, já pensa, né? E você falou, né, de mitigação, de adaptação, que são termos que a gente muito escuta, mas imagina que tem diferenças significativas. Quais são essas diferenças? Aonde que entram as ações? E eu fico até pensando assim, né? Como que nós, como indivíduos, em diferentes escalas, né? Então, pessoa, indivíduo, organizações, meio político, instituições, como que a gente pode atuar
para adaptar, para mitigar esses efeitos, enfim. Então, acho que qual é a diferença? Antes de você responder, você acha que é possível? Mitigar e adaptar? Bom, vamos lá. Essa pergunta é bem polêmica e bem importante. Vamos esclarecer o que é a mitigação e a adaptação, né? A mitigação é a frente, né, que atua, uma agenda hoje pautada sobretudo pelo Acordo de Paris, que prevê a redução das emissões desses gases de efeito estufa. E essa redução ela pode vir de uma forma mais direta, por exemplo, como você diminuindo o quanto é consumido de combustíveis fósseis, né, e consequentemente o quanto está sendo jogado na atmosfera por conta dessa retirada de um carbono que estava lá a centenas e milhares de metros de profundidade, tirando aquilo ali que foi depositado e colocando para a atmosfera. Então essa é uma frente, você vai reduzindo, vai freando essas emissões, consequentemente o saldo vai sendo cada vez menor e o impacto na química da atmosfera é menor. E o outro é você evitando essas ações de desmatamento, de mudança, não só de desmatamento, porque tem alguns tipos de solo que também eles absorvem boa parte do carbono, então esse solo também precisa ser conservado, ainda que muitas vezes a vegetação não esteja tão presente ali, isso precisa ser conservado. Então as ações de conservação e também de replantio são muito importantes porque você vai convertendo aquela parte, principalmente do carbono da atmosfera, para uma biomassa, então você cria um sumidouro. Então a agenda de mitigação ela vem para, de certa forma, diminuir as emissões, né? E quem sabe um dia isso começar a ser reduzido, né? A gente só está numa escalada de aumento. A ideia é estabilizar isso e quem sabe reduzir. Então a agenda de mitigação é focada nisso, né? Sobretudo pelo Acordo de Paris. A de adaptação é diferente. A adaptação é como que nós podemos organizar os sistemas humanos e os sistemas, quem sabe, até naturais, para que esses impactos que estão por vir e aqueles que já estão acontecendo possam ser cada vez menos danosos, ou seja, nossa capacidade de enfrentamento ser maior, a gente ter a capacidade de absorver e não ser tão impactado. Então, uma série de fatores precisam ser observados para que essa agenda aconteça. Muitos dos setores impactados pela mudança do clima, eles já são impactados por eventos, entre aspas, dentro da normalidade. Então, por exemplo, se você faz o cultivo de algum tipo de cultura, por exemplo, ali, você sabe que alguns anos, mesmo que dentro da variabilidade natural, eles vão ser mais desafiadores porque você vai ter um aporte menor de chuva, vai ter um estresse hídrico, então você busca mecanismos para compor isso. O problema é quando isso acontece mais frequentemente, mais intensamente. Então, você antever essas situações permite com que processos novos, muitas vezes, sejam estabelecidos, soluções sejam implementadas para que você se prepare, mesmo que aquele evento aconteça, porque de fato vai acontecer, você está preparado e você passa por aquilo, você não colapsa o seu sistema, você não perde a sua safra, por exemplo, ou você tem um evento extremo acontecendo numa cidade em que ainda que tenham, por exemplo, deslizamentos, inundações, você consegue conter boa parte disso ou retirar as pessoas, enfim, é uma série de mecanismos que são muitos, a gente pode falar sobre eles, que tendem a os sistemas se adaptarem, os sistemas conseguirem receber esses impactos. Então, a gente já assume que boa parte desses impactos causados pelas mudanças climáticas vão continuar, e vão mesmo, porque por mais que a gente freasse hoje todas as emissões, apertasse um botão ali, zero emissões, hoje, aquilo que a gente já emitiu demora muito tempo para voltar aos níveis normais antes da Revolução Industrial. Tem um delay principalmente por conta do oceano que faz esse processo de absorção do calor e etc. Muito vagarosamente. Então isso demoraria muito tempo. Enquanto isso não se estabilizaria, esses efeitos ainda reverberariam pelo clima e novos impactos aconteceriam. Então, sabendo disso, a agenda de adaptação ela vem para buscar essas soluções, sobretudo para aqueles países e comunidades que são mais vulneráveis, porque normalmente esses são mais impactados. Por exemplo, Bangladesh é um país que emite pouco, perto, por exemplo, da China, da Europa, dos Estados Unidos, mas é um dos países mais afetados. É um país extremamente economicamente vulnerável. Então, esses países contribuem menos e tendem a ser impactados mais. Então, a adaptação ela vem também para poder fazer alguma forma de melhorar essa situação das comunidades e países que são mais impactados em detrimento de atividades de outros que fazem isso historicamente. Então, voltando à pergunta se a gente consegue mitigar perante aquilo que foi acordado, né, em Paris, a gente precisa alcançar o que a gente chama de emissões líquidas zero, né?
já nas próximas décadas, eu acho muito difícil, dado o histórico que essas negociações têm se mostrado ao longo do tempo. Os países não têm cumprido com suas metas, poucos são os países que têm cumprido. Então eu sou um pouco descrente de que no prazo que a gente precisa, isso vai acontecer. Isso até pode acontecer se nós tivermos uma ruptura tecnológica, que no meu entendimento ele deve vir daqui a alguns anos, talvez daqui a algumas décadas, principalmente através da energia a partir de fusão nuclear e não de fissão. Fusão é um processo extremamente complicado de você conseguir fazer isso, consome muita energia para você conseguir gerar energia a partir disso. A gente ainda não teve nenhum caso de sucesso. O ano passado, salvo engano, a China conseguiu fazer pela primeira vez em geração de energia a partir desse processo, mas gastou muito mais do que gerou, então não é viável. E talvez nesse momento a gente consiga fazer essa disruptura tecnológica e talvez começar a mudar essa problemática toda. Mas até lá, eu acho que os esforços têm acontecido, alguns países têm caminhado, mas o que a gente precisa mesmo era algo muito mais intenso, muito mais efetivo. Isso tem acontecido muito vagarosamente. Então, da mitigação eu sou um pouco mais descrente, acho que isso vai acontecer mais num prazo maior do que o esperado, e por isso a gente precisa se focar também na agenda de adaptação, que é pouco falada, é pouco observada com cuidado, e nessa eu acho que é mais factível, porque trata mais de um engajamento que vai desde o indivíduo, obviamente, mas que passa sobretudo pelo âmbito político, e é mais fácil da política ser motivada a fazer essas agendas de adaptação, porque elas tocam em problemas que historicamente já existem. Então, vai tocar em problemas, por exemplo, de acesso a recursos hídricos, vai tocar no problema de habitação, por exemplo, habitações em locais adequados, vai tocar em vários outros problemas que já existem, só que endossados por um problema maior que é a mudança climática. Então, eu acredito que a adaptação ela pode e deve ser acelerada, tendo em vista que a de mitigação é muito complicada, principalmente ainda pelo lobby do petróleo que existe mundo afora. Isso eu ia falar. E a gente tem essa questão, você toca um ponto que eu acho bem interessante assim, de observar, né? Dentro da questão política, principalmente políticas urbanas, né? As políticas municipais, do Estado, onde a gente vê que hoje eles têm esse termo, né, de preconceito ambiental, né, o racismo ambiental, que faz realmente, né, como você falou dos países, mas isso acontece com as pessoas também, né, então a gente tem fácil de observar o caso de São Sebastião, onde as pessoas que estavam ali, né, que eram os pescadores, o povo tradicional daquela região, o pessoal, às vezes, eu falo isso, que as pessoas pensam em grilagem, né, que acontece grilagem lá no norte do país e tal. Aqui aconteceu também durante muitos anos, né, na faixa litorânea. A gente teve muitos problemas com isso. Lá foi uma das regiões que isso aconteceu. E esse pessoal tradicional teve que sair dali, né, acabou sendo ocupado por grandes, com pessoas com bastante recurso, né, então, resorts, né, só que aquelas pessoas precisavam ainda continuar ali para prestar serviços, né, e essas pessoas precisavam estar próximo, mas elas não podiam ocupar aquela faixa, que era a faixa, né, mais bonita, né, onde você não tem tantos problemas, então você pega essas pessoas e joga elas para um local onde você tem esses riscos, né? Onde você tem esses riscos maiores, né? Expõe elas a esses riscos ambientais, esses riscos de... tanto acontece em áreas mais íngremes, né? Com risco de deslizamento, como em áreas muito próximas de cursos d'água já com problemas de assoreamento, né? De esgoto e tal, onde você vai ter inundações. Então você joga esse pessoal que já está à margem da sociedade, né, de uma certa forma, você arrasta ele para esses locais mais sensíveis, né, onde você realmente vai ter esses problemas, né. Sim, aí acontece uma sobreposição de processos, sobretudo do ponto de vista socioeconômico, perversos, né? Você tem uma dinâmica que é histórica, né, que tem a ver com o desenvolvimento dessas regiões, da marginalização dessas pessoas, dessas comunidades, em detrimento muitas vezes de atividades econômicas
que podem trazer um ganho para grupos específicos que já detêm daquele poder econômico, privilégio anterior, né? Que vai fazendo com que esses cenários urbanos, às vezes até mesmo rurais, né? De você se apropriando de algumas regiões em detrimento desses grupos específicos e colocando outras para regiões, vamos dizer assim, economicamente menos favorecidas, mas que não são menos favorecidas à toa. Normalmente é porque é uma região íngreme, é uma região que normalmente é difícil de você colocar uma propriedade ou de você desenvolver algum tipo de atividade econômica ali. Então essas regiões menos valorizadas vão sendo apropriadas por esses grupos socioeconomicamente mais vulneráveis. E uma vez ali, né, elas se tornam expostas aos processos que são disparados em eventos extremos, principalmente, né? Então, ainda que o evento muitas vezes acontece numa região como um todo, ainda que a chuva histórica, por exemplo, aconteça lá em Bertioga, que na verdade a chuva recorde foi em Bertioga, a São Sebastião foi um pouquinho menor. Ainda que a recorde seja em Bertioga, os efeitos em Bertioga foram muito diferentes do efeito em São Sebastião. Também por conta das características naturais, de ser uma planície, etc., mas eram condomínios de alto padrão, de padrão médio-alto, que foram alocados ali por ser uma região que oferece menos risco a esses processos, em comparação com uma outra dinâmica ali de ocupação que foi ocupando regiões mais próximas e encostas, e esse evento extremo que aconteceu nas duas localidades, os impactos na de Bertioga foi muito menor, em comparação com o da Vila do Saili, que foi muito maior. E não somente aquelas pessoas que faleceram, que foram 64, se eu não me engano. Eu estive lá semana passada, o impacto é de diversas maneiras, inclusive psicológico. A gente encontrou pessoas, famílias sensibilizadas, fragilizadas, mãe de pessoas que vieram a óbito naquele evento, as pessoas angustiadas em verem a Defesa Civil chegando, pesquisadores chegando, não sabem muito o que está acontecendo. Então, tem uma série de outros impactos que não se limitam àquilo que a gente vê em notícias ou em números, né? É muito mais do que isso. Como a gente disse antes, esses grupos, provavelmente, se a gente fosse contabilizar as emissões deles, né, na problemática de mudanças climáticas, é normalmente muito pequeno de outros grupos que normalmente consomem mais, que de alguma maneira interferem mais no ambiente também. Ainda que esse evento a gente não possa caracterizá-lo, por enquanto, como uma manifestação da mudança climática, cientificamente falando, eu acredito, por uma série de evidências, que ele é uma manifestação, sim, da mudança climática em curso. Então, não pode falar que porque ainda não teve tempo de estudar, de analisar. Sim, e eventos únicos, né, e normalmente pontuais, são muito difíceis de você categorizar como impactado pela mudança do clima. Existe uma série de fatores e regras que você precisa avaliar para você não deixar aquilo cair dentro da variabilidade natural, ou por falta de evidência não pode classificar com uma coisa ou com outra. Então, mesmo que não seja, o que eu estou querendo dizer é que essas pessoas são expostas, né, a esses riscos, né, a essas tipologias de processos que causam impacto de forma muito desigual. É uma manifestação também da desigualdade social que existe, e ela amplifica todos esses impactos, né, que não são somente no clima. Né? A mudança acontece no clima, mas os impactos acontecem localmente, no território. Né? A gente citou aqui o escorregamento, enchente, mas a gente também tem a seca, né? Então... que é mais difícil ainda de ser percebido. Exato. E é mais difícil de você ser sensibilizado por aquilo, né? Quando é caso não tem um momento assim, né? Geralmente, né? Foi hoje. De um modo geral, né? Tem as secas repentinas agora, né? Que tem se falado bastante também, mas de modo geral você não vai perceber ela. Foi hoje, começou hoje com uma chuva, né? As secas, a percepção delas é mais desafiadora por conta dessa questão do tempo que ela acontece, e também porque muitas vezes não é necessariamente uma temperatura acima da média. Não, a temperatura pode até estar acima da média, é a falta de chuva. Mas também o contrário, às vezes a chuva está um pouco ali acima da média, um pouquinho, mas a temperatura está tão elevada que quando você faz o balanço ali de evapotranspiração, balanço hídrico, tudo, aquilo está defasado. Então é difícil de você perceber por diversas formas, né? Mas é uma das manifestações que podem ser reflexo das mudanças climáticas. Né? Os eventos extremos podem causar grandes volumes de chuvas que causam inundações, deslizamentos,
grandes alagamentos, a falta de chuva pode causar as secas, os veranicos, né? As estiagens, temos as ondas de calor, que são outros processos, e se a gente for para o litoral, ainda tem outras coisas ainda associadas, né? A gente tem a questão de erosão costeira sendo acelerada, aumento das ondas e de ressacas com o passar do tempo, e o próprio aumento do nível do mar, o que faz com que esses eventos tenham um alcance muito maior, né, do que normalmente tem. E também no caso de ilhas, né, ilhas principalmente oceânicas, que podem ser completamente submersas por conta desse aumento. Então são muitos os impactos possíveis por conta desses eventos que são acelerados e intensificados por conta da mudança do clima. Voltando um pouco na questão social, né, para mim fica muito claro falando nisso que, assim, inclusive o primeiro contato que eu tive com desastres mais aprofundado, assim, na época do mestrado, né, acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção assim, é que o desastre em si, né, de natural não tem nada, nessa grande maioria, né, dos eventos, é muito difícil. Tudo bem que o evento em si você até consegue às vezes prever, tirando o caso da seca, né, que prever não é determinar, né? O caso da seca, que é um pouco mais complexo, né, mas sei lá, no caso de deslizamento e inundação, você tem o dia que aconteceu, o dia, hora, minuto, local, né, tudo mais. Mas é muito difícil você determinar de fato quando todas aquelas condições de vulnerabilidade começaram a ser, né? Porque você vai ter causas que são de um determinado momento, né? Que, naquele momento aquelas pessoas estavam mais expostas por acaso. Né? Você vai ter causas um pouco mais de longo prazo, tá passando por uma crise econômica e aí estavam mais sensibilizados. E você vai ter causas muito de longo prazo, né? Você vai ter causas raízes aí que vão nessa construção, né, de uma cidade que vai colocando pessoas em mais risco, menos risco durante muito tempo. Né? Então é muito difícil determinar quando aquela vulnerabilidade ela foi se instalando, né? E também um emaranhado de coisas, né? São muitas frentes. Ao mesmo tempo que é muito difícil você determinar quando um desastre acaba, né? Porque a gente está falando de São Sebastião, porque eu acho que é muito marcante agora, né? Mas assim, a mídia mesmo já diminuiu muito, né? O tanto que fala, né? E as pessoas, como você falou, que você teve lá semana passada, o desastre não acabou, né? Não, de forma alguma. O setor turístico está abalado, né? As pessoas, as comunidades estão fragilizadas, né? Então, realmente, essa tempestividade do que é o desastre, ela é muito além do evento que disparou ele, né? E sobre o nome desastre natural, é bem isso, né? Sobre o conceito que a gente entende hoje do que é natural, o que não é, de fato, o que a gente vê, principalmente no Brasil, que aqui a gente não tem vulcões, não temos furacões, não temos terremotos. Furacões até tivemos né? Pode ser que sejamos impactados, mas terremotos e vulcões, por exemplo, são eventos que a gente não consegue influenciar com que eles aconteçam, né? Então, mas mesmo nesses casos, a ocupação ali em volta ela não é natural. Então, o sistema a ser impactado e as suas vulnerabilidades também não é algo puramente natural. E a sua adaptação àquele sistema que você está exposto, né? Você sabe que tem uma coisa lá. Só que no nosso caso aqui no Brasil, que são eventos causados por excesso de chuva ou por conta de escassez de chuva, aí tem duas coisas. Primeiro que, entendendo o que é mudança climática, a gente entende que o próprio gatilho já sofre interferência das nossas ações, né? E as vulnerabilidades e o quanto nós somos expostos a tudo isso é um processo, como você disse, histórico, né? Que às vezes não começou esse mês, esse ano, essa década, começou muito tempo atrás. A gente vê aí como, por exemplo, o processo de urbanização do Rio de Janeiro aconteceu, isso é de longa data. Como, por exemplo, a paisagem aqui do Vale do Paraíba foi se alterando historicamente por conta de ciclos históricos de culturas que foram aqui estabelecidas, né? A gente até falou um pouco disso. E mais recentemente, pastos, né? Isso muda e isso ao longo do tempo vai criando esses ambientes, né? Esses sistemas naturais e antrópicos ali mais sensíveis. De fato, por exemplo, se eu compro um sítio ou algum local hoje, eu provavelmente não sou o culpado, entre aspas, por toda aquela fragilidade que eu vejo, do solo ter sido utilizado por uma monocultura, por exemplo, por muito tempo, está sendo empobrecido, que em situações de eventos adversos como uma secas, eu posso ser muito mais impactado
por conta dessas características que vêm de longa data, né? Ou pelo próprio microclima que foi desregulado por conta da supressão de matas, né, de fragmentos ali em volta. Então é muito difícil a gente atribuir onde começa, onde termina o desastre, onde disparou-se esses processos, né? E de fato, natural já não pode mais chamar. Mas uma curiosidade sobre esse termo natural, que passa batido muitas vezes. A palavra desastre, ela vem lá do grego, salvo engano, que tinha relação com estrelas errantes, né? Que eram coisas que aconteciam, né? Que começou-se, coisas assim, aleatórias que aconteciam, vindo dali, mas quando você tinha um evento na sua vida que acontecia ruim, tipo, morreu uma pessoa da minha família, ou teve uma praga, né, na minha lavoura, aquilo era um desastre por conta de que era uma coisa aleatória, um infortúnio, né, algo assim que eu não tinha muito controle sobre aquilo e tinha um impacto negativo. O nome desaster, né, do astro, né, errante, vem disso. E aí depois de muito tempo, lá no Iluminismo, quando começou a ciência a estudar alguns eventos, né, alguns tipos de desastres como a erupção de vulcões, ou então de grandes secas, ou mesmo de furacões, entendeu-se que, bom, não era tão ao acaso assim. Existe uma explicação por detrás, existem processos que você consegue medir pela ciência, entender. E aí o termo natural veio veio após o desastre para mostrar que não era tão aleatório. Ele tinha uma componente natural que poderia ser explicada naquilo que eles estavam vendo. Mas isso era para falar sobre os eventos que causavam aqueles infortúnios, né? Só que hoje aconteceu mais uma coisa nova, porque mudando, as não causas... dá pra mudar a palavra, você vai acrescentando Exato. outra. Então, assim, ela hoje não cola, mas no passado ela fazia mais sentido. Mas dado todas essas alterações que a gente faz no ambiente, intensificação de vulnerabilidade, de colocar essas componentes, às vezes, mais explicativas do que o próprio evento em si, acaba fazendo com que, bom, de natural, da causa da natureza, a gente não pode colocar isso dentro da conta da natureza. A conta realmente nossa. Por isso que o nome hoje, principalmente aqui no Brasil, tende a mudar para desastres socioambientais, por exemplo, que mostra que é uma conjunção de fatores sociais e ambientais. Entre eles tem ali a natureza, né? Mas não é só isso. Eu diria que no Brasil, principalmente, as explicações dos impactos que a gente vê tem muito mais relação com os processos históricos que estabelecem vulnerabilidades e o nível de exposição da população do que os eventos propriamente dito. Eventos mega extremos, tudo bem, eles são exceções, eles sim podem ter um papel maior nos impactos que a gente vê, mas normalmente são fatores que nós realmente somos os culpados, né? E daí eu queria entrar numa questão de que a gente aqui no Vale do Paraíba, né, trazendo aqui para o nosso vale, né, a gente tem um regime, né, de clima que ele acaba sendo acaba sendo construído por coisas que acontecem até muito longe da gente, como acontece no mundo todo, né? Então a dinâmica, né, da atmosférica, ela se fala, né? É todo um sistema realmente. E no caso do vale, a gente tem questões que acontecem longe da gente e que impactam diretamente aqui, né? E como que a gente pode fazer com que as pessoas tenham um pouco mais dessa noção, né? Como que as pessoas do vale, né? E até mesmo nós que trabalhamos com a questão de reflorestamento e plantio, né? A gente pode se antecipar, seria uma palavra um pouco, né? Não sei, mas como que a gente pode se atentar a todos esses fatores, né? A todas essas questões e pensar de uma forma, vamos dizer assim, como país, né, como continente, para que a gente se antecipe, né, para que a gente não sofra tanto esses impactos assim, mas esteja alerta a toda essa dinâmica, né, que muitas vezes acontece muito longe da gente. Basicamente o clima não tem fronteira. É difícil, né? O melhor caminho é a disseminação do conhecimento, educação. Você tem que ter mais pessoas falando sobre isso, como a gente está fazendo aqui agora. Isso em níveis educacionais tem que estar muito instituído. Representantes políticos também estarem alinhados a esses temas e sabendo como essas coisas acontecem para que pautas políticas, né, possam ser
seguidas, olhando para esse problema como um todo, para que de fato a gente entenda como é que essas coisas acontecem. Porque tem alterações aqui que vão reverberar aqui mesmo, não tenha dúvida, especialmente no território ali, numa vertente que você muda, numa área que você desmata, tem uma série de impactos pontuais que realmente acontecem no mesmo território muito próximo dele. Mas tratando-se de clima, normalmente são processos globais, né? E ainda que não sejam globais, como no caso que a gente vai falar do que traz chuva para cá, quais são os mecanismos que traz chuvas para cá, que vem muito da Amazônia, né? São continentais, né? Então, de fato, o que acontece, por exemplo, na Amazônia, no centro-oeste do Brasil, vai impactar diretamente... Nos importa, né? Nos importa. Então, assim, se a gente está falando de como contornar essa situação como um todo, né, a adaptação, como eu tinha dito, pode ser que ela deve ser focada aqui no local para esse tipo de problema. Mas ela não se deve limitar somente a isso. A gente tem ações que devem acontecer em termos de bacia, por exemplo, né, o uso e cobertura do solo deve ser manejado pensando nesses reflexos da bacia como um todo, mas pensando no clima, tem que ser realmente uma agenda de Estado, né, de país, se comunicando com agendas globais. No caso do Brasil, né, a Carol estava dizendo do regime de chuva aqui, a gente é muito influenciado pela dinâmica do que se chama dos rios voadores, né, que é esse canal de umidade absurdo, que é maior muitas vezes se você for medir do que é transportado de água dentro de um rio muito grande, por exemplo, que vem no estado líquido. No estado líquido mesmo, mas isso está na forma de vapor em diferentes camadas da atmosfera, que vem, né, lá da Amazônia, muito por conta da evapotranspiração ali da Amazônia, que pega parte da chuva que cai sobre ela, ou da umidade que vem sobre ela, e coloca aquilo ali, que através de ventos que vêm, né, diferentes épocas do ano, mas que eles correm todo o centro-oeste e chega aqui no sudeste. Esse é o principal mecanismo que traz chuva aqui para a região, na verdade que traz umidade, que se manifesta através de chuva em alguns eventos, principalmente durante o verão, especialmente as tais zonas de convergência do Atlântico Sul, que é quando a gente tem, entre aspas, uma frente fria que se estaciona mais ou menos daqui, que se conecta com esses canais de umidade, que ficam aqui alguns dias chovendo. Esse é um dos principais sistemas atuantes que trazem chuva para cá. Então, se eu quero melhorar essa condição aqui, eu tenho que garantir que as coisas que estejam, por exemplo, na Amazônia, estejam acontecendo muitíssimo bem. E essas coisas seriam o quê? Manter floresta em pé. Se possível, fazer ações de... não vou dizer de reflorestamento lá, porque de manejo, porque a floresta em si tem um potencial muito grande de regeneração, né? Mas só de blindar a floresta e de não permitir com que o avanço da fronteira agrícola continue, já seria de grande tamanho para que boa parte desse processo natural, que já acontece há milhões de anos, eles se mantenham trazendo umidade para cá, porque assim foram estabelecidos os nossos sistemas naturais, né? O bioma daqui foi organizado dessa maneira, e também as nossas atividades. A gente não tem como aqui hoje viver, por exemplo, 2, 3 anos sem chuvas durante o verão, ou com níveis muito abaixo durante o verão. A gente colapsaria. Foi aquilo que aconteceu em 2014 na região metropolitana de São Paulo. Ele realmente foi um ensejo, um ensaio daquilo que pode estar vindo mais recorrentemente pela frente. Então, assim, nós aqui no Vale, a gente tem que se preocupar, né, com o que acontece longe, com o que acontece no Amazonas, queimada, o uso da terra lá, essa questão de manejo da floresta é uma coisa que a gente tem que se importar bastante. E a gente tem que estar atento a isso também. Nós que estamos aqui, especialmente temos que nos preocupar, mas diria que globalmente todos devem estar atentos a isso, né? Por conta dos reflexos que esse tipo de ação predatória pode causar e reverberar mundo afora. Mas a gente, especialmente aqui no Sudeste, nessa porção aqui do Vale, precisa de uma atenção ainda mais especial. Mas uma coisa que me chama atenção, assim, e a gente até trocou ideia tempo atrás sobre isso, que muito se fala por todas essas razões que a gente está falando, Amazônia, né, tudo mais, mas os outros biomas e a conservação dos outros biomas também é de suma importância para o clima, para todas essas ações de adaptação, né? Então, assim, quais seriam as outras importâncias desses biomas, tanto para eles quanto para as outras regiões também, né? Seria a mesma, no mesmo sentido? É difícil a gente
mensurar a importância de cada um, porque né? todos eles têm a sua importância, né? Assim, mas eu entendi a pergunta no sentido do sistema climático, sobretudo sobre essa questão, né, de mudanças climáticas e de balanço de gás carbono, atmosfera, de gás de efeito estufa, qual é a diferença entre eles, né? Muito se fala da Amazônia por ser um bioma gigantesco, né, e tem toda essa... nós conhecemos todo o seu valor ali, né, dentro desse contexto também, mas não se limitando somente a isso. Mas o pessoal esquece Cerrado, Caatinga, aqui da Mata Atlântica, né? E aí tem algumas características diferentes, né? A Caatinga, por exemplo, ela tem uma capacidade, uma eficiência de absorver carbono maior do que a própria Amazônia. Em termos de bioma das espécies que ali estão, ele tem uma característica de absorver mais. Então, a preocupação também tem que ser olhada para esses outros biomas. Só um parênteses. Você falou daqui, né, da Mata Atlântica. Às vezes eu sinto que a gente está tão acostumado com a Mata Atlântica, um dos biomas mais devastados, né? A gente está tão acostumado, você pega a Dutra aqui, você tá tão acostumado a olhar só pastagem, que a gente, tipo, se a gente não parar para pensar mesmo de fato, entendeu? A gente acha que, tipo, a braquiária, a pastagem, ela faz parte, né? Ela tá aí, mas na verdade, putz, a maior invasora planta é a braquiária, né? Exato. A gente, por conta daquilo que a gente conversou no começo, essa desconexão com a paisagem, ou até mesmo culturalmente, entender como foi historicamente, a gente perde isso, perde a noção. A gente vê esses morros, acha que é normal, e quando se depara com áreas florestadas, fala, nossa, que bonito que é aqui. Era para ser tudo assim. Tudo é assim, né? A Mata Atlântica já tem um outro papel, por exemplo, assim, também tem essa questão de absorção de carbono, mas tem uma biodiversidade riquíssima, que faz com que todo o sistema ali seja muito resiliente, deveria ser assim, né? Esse sistema ser cada vez mais conservado para que as espécies que ali existem mantenham esse equilíbrio, favoreça essa resiliência do próprio sistema. Os impactos de microclima também são muito importantes aqui na nossa região. O fato de você ter florestas mais adensadas em certas regiões de montanha influenciam no que a gente chama de brisa, mar-montanha, montanha-mar, o que influencia em padrões também de circulação no vale e de ocasionamento de chuvas, né? Então, cada bioma, em cada localidade, tem uma especificidade que sempre vai ser positiva para que a gente seja menos impactado. Porque os sistemas naturais e a própria paisagem, ela foi moldada a partir desses processos, né? Então, é muito importante da gente lembrar que todos os biomas, sem exceção, são importantes. Cada um tem suas peculiaridades. A gente falou ali da Caatinga, né, de ser mais eficiente. O Cerrado já tem, por exemplo, uma questão de ser o berço da água, né, de ter muitos recursos hídricos disponíveis. Então, se você coloca um bioma como esse para atividades mais degradantes, o solo vai se tornando mais pobre, você pode expor mais recursos hídricos que podem se tornar cada vez mais escassos e desabastecer não só essa região, mas também impactar na dinâmica do clima que existia naquela porção, impactar adjacências. E as vulnerabilidades vão se alimentando, né, crescendo, se somando normalmente. E aí acontece um evento e o gatilho, daí volta, né, já linka com a outra. E pensando nisso também, daí trazendo para o que a gente faz, a importância também de você conhecer, né, todas essas características dos locais onde você trabalha. Então, no caso aqui do Vale também, né, das áreas onde a gente faz reflorestamento, a gente vê uma importância muito grande da gente estar sempre estudando, né? Como o João falou, é uma das áreas mais devastadas, então, tipo, difícil a gente saber como era antes, né? E a gente estudar, né, essas questões para a gente poder também, vamos dizer assim, reflorestar, né, recuperar aquela área da maneira correta, né? Porque senão posso estar causando outro impacto também. Sem dúvida. Né? Então, essa dinâmica, né, e essa dinâmica do reflorestamento também, ela tem que ser muito bem cuidada. A gente sente isso um pouco na pele, assim, aqui. A gente até trocou ideia uma vez, né, assim, de tipo, putz, as áreas vão ficar mais secas. A seca vai, por exemplo, numa área X qualquer, vai ficar mais seca. Como que a gente se adapta para fazer um reflorestamento, alguma ação, para esse tipo de situação? Antigamente essa região era mais úmida, mas hoje ela não está úmida. Né, quais as ações que a gente tem que fazer, como que a restauração tem que acontecer considerando esse cenário de mudanças climáticas? Né? Esse conhecimento histórico, né, para não dizer ancestral, muitas vezes, ele é fundamental porque
como eu disse, os sistemas naturais são os sistemas mais inteligentes que existem, né? Então não é à toa, por exemplo, que algumas encostas, que têm orientações para determinadas, vamos supor, leste-oeste, elas têm mais vegetação do que outras, ou uma vegetação que ele se encontra é diferente de outra. Por que essas coisas acontecem? Porque recebia mais insolação, aquela espécie adapta mais a essa insolação maior, enquanto os outros de sombra. Porque ali, por exemplo, pode ter uma vertente que disponibiliza um pouco mais de umidade em comparação com uma outra localidade. Então, tudo aquilo que foi moldado ao longo de milhões de anos, de fato é aquilo que é mais eficiente do ponto de vista natural. Então, se a gente conhece como isso foi desenvolvido, como essa tecnologia natural foi desenvolvida ao longo do tempo, nada mais justo que a gente reproduzir isso na hora que a gente for tentar fazer ações de reconstrução ou de reflorestamento, de conservação, né? A gente buscar reproduzir aquilo para que, como a Carol disse, você não coloque uma espécie ou numa região que você possa criar uma competição entre elas, ou então você criar um desequilíbrio em termos de balanço hídrico, por exemplo. Tem espécies que consomem muito mais água do que outras. Então não adianta nada você colocar uma espécie que consome muita água daqui, sendo que outras que estão ali por perto, inclusive remanescentes naturais, possam ser impactadas por tal. Então, conhecer isso e tentar reproduzir isso de alguma maneira é fundamental. Lembrando que tem situações em que a gente já sabe que algum desses padrões climáticos estão sendo alterados, que compensa também você pensar em espécies, ou pelo menos densidade de algumas espécies que sejam mais adaptadas àquilo que já aconteceu. E aí o desafio é maior. Mas o dever de casa sempre primordial é conhecer aquilo que funcionou ao longo desses milhões de anos. Uma vez conhecendo bem isso, a gente pode dar o passo seguinte, que, por exemplo, acontece muito no setor agrícola, de eles cultivarem algumas culturas que são mais adaptadas, por exemplo, ao ambiente mais quente. Mas não se limita somente a esse tipo de processo. Pode ser que em algumas encostas você tenha espécies que são mais adaptadas a uma temperatura um pouco mais acima do normal, e avaliando os outros impactos que isso pode ter, se não for danoso, compensa colocar elas, aquele sistema se torna um pouco mais resiliente. Então o desafio é muito grande, porque o próprio dever de casa, muitas vezes, sequer é feito, né? A gente teve essa disruptura aí de desconhecer como era a minha região, desconhecer quais são as principais espécies que ali habitavam. Então, é preciso realmente voltar lá no começo da nossa conversa, de se reconectar, entender e tentar reproduzir, tendo em vista todo o cenário devastador, muitas vezes, que a gente já passou naquele território, como é o caso de boa parte do Vale. Tentar reproduzir, né, e também, assim, nunca desassociar o ser humano dessa paisagem também, né, porque a gente tem hoje muitas formas de restaurar, né, que não necessariamente é tentar atingir o que era antes, né, hoje a gente tem formas de restaurar que vão buscar os SAFs, né, que vão buscar renda, a interação do ser humano com aquele ambiente, né? Mas entender a paisagem com certeza faz muito sentido, independente do seu objetivo, né? Porque você tem que entender, você não vai colocar alguma coisa que não vai se adaptar a isso, que por vários sentidos, inclusive financeiro, não vai ser bom, né? Você vai perder recursos. Então, e me parece que as mudanças climáticas elas só vão colocando cada vez mais incertezas, né? Apesar dela ser uma certeza, mas a nossa forma de atuar e pensar é sempre muito... Se a gente não estiver bem embasado com, como você falou, em educação, e, enfim, essa temática está cada vez mais pulsante, assim, no modo geral, de a gente encarar o problema de frente, né? Porque não adianta a gente fugir desse problema, né? Que ele está aí, já está na nossa porta, vai acontecer, já acontece. Então, parece que elas colocam cada vez mais incertezas associadas, né? A essas formas de adaptação, porque realmente me parece que é um pouco trocar a roda do carro com ele andando, né? As incertezas são muitas, né? Seja por conta dessas questões de como uma determinada causa reflete num efeito, né? Como um evento causa determinado impacto, dependendo das condições que a gente disse antes, mas também porque se a gente quer olhar para frente, entender o que está por vir, a gente tem que usar dados de projeções do clima, né, que são, entre aspas, assim, previsões do tempo. Assim como previsões do tempo são feitas para alguns dias, você faz isso para horizontes muito mais longínquos, só que você não analisa dia por dia, mês por mês. Você olha isso como um pacote como um todo e tenta decifrar se aquelas tendências ali de aumento de temperatura, de precipitação, de eventos extremos estão acontecendo ou não. E é muito difícil fazer isso, né, mas a ciência tem avançado muito. Hoje já tem muitos sinais
pelo mundo afora, que são bem esclarecedores, mas acho que ainda falta a ciência se comunicar muito bem com a sociedade como um todo, né? Aos pouquinhos esse processo tem acontecido. E aí, na dúvida daquilo que devemos implementar ou não como adaptação, tendo em vista esses impactos futuros, sempre vale a pena a gente seguir por algo que a gente chama ações de adaptação de não arrependimento. O que são essas ações de adaptação de não arrependimento? Diferente de eu, por exemplo, ir e, sei lá, canalizar um rio gigantesco, fazer uma transposição baseada num sinal climático futuro, que se não se concretizar, eu vou ter uma série de prejuízos associados. Essas ações de não arrependimento significam que, ainda que aquilo que eu esteja antevendo não aconteça, eu vou ter uma série de benefícios para a população e para os sistemas naturais que vale a pena implementar. E normalmente quais são essas ações de não arrependimento? São o que a gente chama de soluções baseadas na natureza ou adaptação baseada no ecossistema. E você sabe que se você, por exemplo, reflorestar, que é uma das mais comuns, uma encosta, uma bacia, pensando naquele estresse hídrico ou pensando nos eventos extremos que podem ali acontecer, causar, por exemplo, inundações, maior assoreamento dos rios, eventualmente deslizamentos, você sabe que, ainda que esses eventos não venham se intensificados e esses desastres não aconteçam, uma série de benefícios foram ganhos. Seja na qualidade da água, por exemplo, na tempestividade, da biodiversidade, uma série de outros serviços ecossistêmicos que estão sendo implementados ali. Então, no ambiente de incertezas, a gente já tem certeza de algumas técnicas, algumas soluções de adaptação que elas não causam arrependimento. E muito dessa agenda deve ser focada nisso. E a gente entender que não estamos falando de uma caixa preta necessariamente e que para soluções, quando a gente faz a avaliação de risco-retorno, que é muito comum em termos de investimento, a gente tem opções aí que são muito válidas, que são muito benéficas, mesmo que esses sinais, por alguma eventualidade ou incerteza inerente à ciência ainda hoje, não venham a se concretizar. Sim, faz muito sentido, porque lembrar sempre que lidando com estatísticas, né, com previsões, então assim, pode não acontecer, né, apesar de a gente já ter certeza que as mudanças climáticas estão acontecendo, como você falou, 99%, né? Mas um evento em si, né? Estamos aqui falando não do sistema, não dos 30 anos. Estamos aqui falando de uma coisa em si, né? Pode não acontecer. Mas, se acontecer, já vai ter ação, já vai ter feito, né, as suas ações de adaptação. E se não acontecerem, essas ações vão ser muito boas para... A gente pode continuar reflorestando por aí. Claro, sem dúvida. Ô Pedro, acho que a gente já está encaminhando aqui pro final também, mas assim... Só um assunto que acho que a gente não... que eu queria ainda trazer para a nossa conversa. A gente falou de Acordo de Paris, a gente está aí com a COP28 para acontecer. Você já participou, se eu não me engano, né? Eu vi no seu vasto currículo aqui. Cara, acho que para quem não sabe o que são esses grandes eventos, acho que você podia estar, sei lá, com seu poder de síntese absurdo, sintetizar o que são esses eventos, qual o intuito, né? E até assim, aí eu conheço um pouco, sempre me questiono um pouco da efetividade, né? Mas da efetividade não quer dizer que a gente não tenha que ter, quer dizer que a gente tem que ter e melhorar, né? Acho que é sempre esse meu... Qual a importância da participação, né, no Brasil também, né? Sim. Com certeza, que agora a gente volta para a pauta, né? Para a agenda... Que a próxima COP é aqui, né? Sem ser essa, a outra. É o próximo, né? Eu tive a felicidade de participar da COP24 na Polônia, em Katowice. Fui como assessor técnico de Itamaraty para as mesas de discussão mesmo, no sentido de que os diplomatas lá estavam discutindo como aqueles acordos devem ser escritos, porque é disso que se trata muito dessas reuniões. Conferência das partes, a COP é a conferência das partes daqueles países que são signatários do Acordo de Paris, que tem como objetivo principal reduzir as emissões. A pergunta é como fazer isso? Quem tem mais responsabilidade que quem? Porque diferentes países têm diferentes trajetórias, diferentes histórias, diferentes potenciais, então tudo isso é discutido lá. A minha participação foi de assessorar tecnicamente, né, o Itamaraty, ajudando ali naquilo que fazia sentido ou não. Então eu pude ver de perto como que essas discussões acontecem na prática, né? Deve ser intenso, né? É muito intenso, porque muitas vezes você passa dias discutindo um parágrafo que seja do Acordo de Paris, ou no caso que eu estava participando bastante, que era das regras para adaptação, de fundos de adaptação, como eles deveriam ser regidos. Você consegue avançar muito, mas é algo que precisa sempre de consenso.
Não é, por exemplo, metade mais um votou, acontece. Não, tem que ser consensual. As partes têm que acordar. E normalmente você tem países, por N fatores, que são muito divergentes daquilo que está sendo proposto, seja porque eles vão ter uma responsabilidade maior, vão ter um gasto maior, enfim. E aí esses países se manifestam de uma forma muito assintosa e quebram muito aquilo que está sendo discutido. Então realmente é muito desafiador ver essas negociações acontecendo e também ver isso se concretizando. Como você disse, muitos desses acordos já foram feitos no passado, mas as metas não têm sido respeitadas. Até porque não existem sanções muito claras do que acontece com o país, por exemplo, como ele não cumpre aquilo que foi acordado ou que ele publicamente disse que iria fazer. Isso ainda é hoje muito discutido porque ainda é muito sensível. E tem muita geopolítica por detrás, porque a gente está falando aqui de coisas que mexem com o poder econômico, poder político, né? Você falar, né, da mudança de paradigma, de tirar o combustível fóssil, por exemplo, como se a principal Mudar o sistema inteiro. Mudar onde estão os principais recursos hoje do mundo, é mudar isso. Isso é muito difícil, né? Porque já tem todo um outro sistema estabelecido aqui que favorece para que isso aconteça. Então é mais ou menos isso que acontece lá, é realmente muito desafiador. E no meu entendimento, assim, a minha visão, minha leitura dessas últimas que tem tido, é que de fato esses acordos eles têm sempre fracassado em termos de ações que acontecem depois deles, sobretudo em relação às emissões. Eles têm que continuar, essa pressão tem que continuar, esse assunto tem que estar em alta sempre, que a gente sempre esteja cobrando de alguma maneira que esses países diminuam as emissões, mas eu diria que falta uma atenção maior para adaptação. No sentido daquilo que eu disse, os eventos já estão acontecendo. Esse ano tem sido um laboratório ruim, né, no sentido assim, prático da coisa, pelo que está acontecendo, mas positivo para a gente ter uma noção daquilo que está por vir. Incêndio no Canadá, inundações absurdas no Vietnã, na China, o incêndio do Havaí, que foi motivado por conta de um furacão esse tempo, furacão na Califórnia, que não acontecia há 85 anos, acontecendo agora, aqui onda de calor no pleno inverno. Então a gente tem uma série de coisas acontecendo que mostram que adaptar é fundamental também. E nesse contexto a gente precisa ter muito claro que precisa-se de uma justiça climática atuando nisso tudo. Como eu disse, muitos países que são os mais impactados e grupos sociais são mais impactados são os que menos influenciaram nessa questão da emissão dos gases de efeito estufa. Então é preciso ter muita clareza sobre como esses fundos globais que são gerados, eles vão ser construídos, quem deve alocar recursos e para quem vai. E isso tem que ser o mais rápido possível, não só recursos, como tecnologia também, para que países, por exemplo, como boa parte do continente africano, Sudeste Asiático, aqui na América do Sul, o Brasil também é um país que é muito impactado, como que esses recursos, essas tecnologias vêm para esses países, para que esses impactos ao longo do tempo que tem acontecido sejam minimizados, enquanto a gente tenta resolver o problema das emissões. Então, a minha visão é que esse deveria ser um dos principais focos da próxima COP, ou das próximas, a adaptação. A agenda de adaptação ser tão importante quanto a de mitigação. Porque, como você falou, né, se a gente cessar hoje, já é uma certeza que vai acontecer, né, eventos e tudo mais. Então, de fato, a gente precisa se adaptar, né? Precisa ter esse olhar integrado. Assumir, né, o nosso papel nessa história toda, entender que diferentes países também têm diferentes responsabilidades, diferentes países têm diferentes potencialidades e limitações, e que isso deve ser considerado se a gente quer, de fato, uma sociedade globalmente, né, mais equânime, mais justa, né? Desigualdade social menor. Isso, só para finalizar, é muito importante. A gente estar falando de COP, agenda do Acordo de Paris, de adaptação, mas hoje já é sabido que se as outras agendas globais não forem avançando ao mesmo tempo, isso não adianta nada. E essas agendas são o quê? É a agenda de desenvolvimento sustentável, no sentido de você precisar de sistemas mais sustentáveis sendo estabelecidos e uma série de outras questões sociais sendo resolvidas. A agenda de redução de risco de desastres, que aí tem outros fatores por detrás dela, como realocação de pessoas, treinamento de defesa civis, de população, melhoria de sistemas de envio de alertas, por exemplo. Tudo isso tem que estar acontecendo, porque senão você só transfere um problema para outro setor. Então é muito importante que a gente lembre, nós estamos falando aqui de acordos que tangem, né, o Acordo de Paris, etc., mas existem outras agendas, outros objetivos que precisam ser olhados também com atenção, né, e aconteçam ao mesmo tempo. Porque senão, por exemplo, a gente olha para cenários como São Sebastião, aí muita gente fala, é só tirar as pessoas das áreas de risco. Aí você tira, coloca elas em outro lugar sem acesso a transporte público ou longe de centros
urbanos, assim, com infraestrutura, de escolas, hospitais, essa pessoa provavelmente não vai morrer por um evento de inundação ou de deslizamento, mas provavelmente pode começar a se comprometer com outras questões de saúde, psicológicos, de violência, entre outros fatores que você só mudou o nome. Então, no fundo, é sempre necessário, e é por isso que é tão desafiador falarmos sobre e conseguimos implementar ações sobre, porque só uma dessas agendas avançando não adianta, é preciso olhar para todas elas juntas. Nesse sentido, né, a gente, quando teve o evento, a gente ouvia assim, era só ter sirene. Pô, de fato, né, poderia ajudar, mas quando você falou, tem que olhar todo o sistema, né, vai ter sirene, mas e aí? Eu com a sirene, o que você faz? Vai para onde? Vai pra onde? É todo mundo sair e ficar na porta de casa sem saber o que fazer, né? Não, então é um exatamente. sistema muito complexo, né, é uma coisa muito complexa. Todos os esforços são válidos. Uma outra pergunta que você tinha falado sobre qual é o nosso papel aqui no Vale. Nessa história toda, todos os esforços são válidos, do indivíduo, do município, do estado, do país, da indústria, do produtor, todo mundo tem como... E claro, né, as corporações e os governos são sempre a principal força motriz para mover isso, mas as nossas ações reverberam de diversas formas. E uma delas, né, que é na questão política da coisa, de você trazer importância social, criar um apelo político, ter políticos alinhados a isso para que tudo isso possa se movimentar. Então, todos os esforços são válidos. É isso? É isso, cara, acho que... Para finalizar, porque eu acho que tem gente, tem criança chorando em casa. O que a gente pode esperar para os próximos meses? A gente vendo toda essa questão de grandes temperaturas aqui para o Vale, para o nosso verão. O que a gente pode esperar? Pergunta de 1 milhão, de milhões. Valendo! Bom, eu vou preferir deixar essa para os meteorologistas, mas o que eu posso dizer assim, o cenário que a gente vive hoje, ele é extremamente desafiador porque nós nunca tivemos um El Niño como esse, configurando-se com diversas outras anomalias pelo planeta. Tem diversos outros oceanos muito mais quentes do que os normais, do que o normal, né? Então, toda essa configuração que a gente tem hoje, ela é nova. Então, é muito difícil a gente prever o que está por vir nos próximos meses. A gente tem algumas sinalizações, né, que são mais evidentes para o sul do país, para o nordeste do país, e a nossa região aqui, ela está bem numa região que ela é o meio de uma região que pode ser mais seca ou mais úmida. E muitas vezes é uma pequena sutileza, por exemplo, de eventos como os ACAS, que a gente disse antes, das zonas de convergência do Atlântico Sul, se posicionar mais ao sul, se posicionar mais ao norte. Né? É uma sutileza, por exemplo, dessa frente fria, como que está vindo agora no final de semana, passar mais fortemente por aqui, ou ela se enfraquecer e ir ali pelo sul. Então, está um cenário muito desafiador. O que temos aí, pelo menos para os próximos meses aqui, ainda serão meses com temperaturas acima da média, mas não temos muita evidência sobre como que os padrões de chuvas vão ser alterados. Então, eu poderia dizer que meteorologicamente, climaticamente falando, está tudo nebuloso, mas de uma coisa a gente sabe, a gente precisa estar preparado, antenado ao que tem saído de informação a respeito disso e se preparar, não só para esses meses, né, mas anos e décadas que estão por vir, porque é o único jeito da gente garantir que esses impactos sejam reduzidos ao longo do tempo. Sem isso, a gente não consegue se blindar. Se a gente for ficar esperando um anúncio evidente de um evento que está por vir, vai ser muito tarde. Então, a gente, claro, tem ações que podem vir nesse momento, que é o que eu faço, por exemplo, dentro do Semadem, enviando alerta para que, né, ali aos 45 do segundo tempo, ações possam ser feitas para diminuir alguns tipos de impacto, mas isso precisa ser olhado com uma antecedência, com uma preocupação muito maior. Então, desculpe se eu não consigo responder de forma como você gostaria. Árvore desse jeito, gente. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que esse alerta é muito importante, assim, as pessoas estarem atentas e buscarem informação. Cara, muito obrigado. Eu acho que de todas as conversas que a gente já teve, que não foram poucas, a de hoje, não sei se você já está muito acostumado, está famoso, né? Está saindo em várias entrevistas, não sei. Pode ser. Infelizmente, né? Está famoso por geralmente coisas não tão boas. Mas achei que hoje você conseguiu, assim, sintetizar uma porrada de dados e assuntos que eu aprendi muito, viu? Eu acho que é isso. A prosa, né? Vira Sim, prosa. Cara, mas brigadão mesmo. Obrigado viu? vocês pelo convite. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui depois de tantos anos acompanhando o Corredor, estar falando
um pouco sobre a importância do projeto, a importância desse tema. E espero que tenhamos outros aí pela frente também, ajudar nessa divulgação, que como a gente disse, é tão fundamental, né? Com certeza. Bom, e é isso então, ficamos aqui com o segundo episódio do podcast do Corredor Ecológico, que é um caminho de muitas vozes. Continuaremos nesse caminho aí, percorrendo, disseminando e aprendendo sobre tudo. Valeu, galera. É nóis.